os que podem, abram comigo a Bíblia Sagrada, o Evangelho escrito pelo evangelista João, capítulo número 6, onde está escrito a partir do verso 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Amém. Tome os seus assentos, por favor. Meus irmãos, a nossa oportunidade de reunião tem finalidade específica, ou uma finalidade muito própria, mas nós não podemos e nunca devemos abrir mão da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e sua exposição, sua apresentação. Todos os assuntos que a igreja precisa tratar devem ser assuntos importantes, assuntos que pertencem à igreja, todos eles são relevantes. Porém, nenhum deles, especialmente aqueles que fazem parte da constituição, de estrutura que formamos, que pensamos, que oramos, que planejamos, e talvez aí quase 2 anos pensando sobre isso, orando ao Senhor, e creio que pouca gente sabe disso, ou talvez 2 pessoas só. Nem minha esposa sabia, e ela ficou sabendo, não estava nem aqui quando isso foi tratado, porque este assunto é um assunto de altíssima responsabilidade, de muita responsabilidade, porque se trata de estarmos tratando com a noiva do Cordeiro. E quando estamos tratando com a noiva de qualquer pessoa, já sabe que tem que ter cuidado, porque o noivo tem ciúme, está afanado por ela, quer totalmente para si, não abre mão de sua aproximação, mexeu com alguma coisa que não deveria ter tocado. A noiva do Cordeiro, a pura, a limpa, a santa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito. É a igreja. É verdade que a igreja é composta de muitas pessoas, mas se entre muitos, poucos são estes que agregam estas qualidades, é nestas pessoas que a grande obra de Deus acontece. Talvez não seja para todos estes qualificativos, mas se tiver um só, este é a igreja do Cordeiro, e esta igreja precisa ser reverenciada, cuidada, atenciosamente servida, porque o Senhor constituiu uma igreja, foi exatamente para atender aqueles pelos quais seu Filho subiu ao Calvário e lá derramou seu sangue para perdão dos pecados daqueles que, dando ouvido à ministração da palavra, assim recebem a oportunidade do Espírito Santo em ter esta palavra enxertada nele, podendo refletir a importância dela, a necessidade dela, a dependência dela, o valor dela, o quanto ela pode realizar de bênçãos na vida de todos aqueles que creem na obra de Deus e recebem então o primeiro grande benefício, que é o perdão de seus pecados, e na sequência o seu nome está escrito no livro da vida. Então a minha preocupação é ter cuidado de tratar com quem tem o nome escrito no livro da vida.
ocuparam a mente de pessoas fora da igreja, mas com tristeza dentro dela também. É lastimável, mas a realidade nunca foi escondida pela Bíblia. Um exemplo desde o Antigo Testamento a gente tem, como por exemplo, os 2 espias sabiam que o povo era grande, sabiam que a muralha era forte, sabiam de todos aqueles informativos trazidos pelos 10. Mas uma coisa eles sabiam melhor, que se a mão do Senhor estivesse a seu favor, diz-nos a sua palavra, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará possuir a terra. Então, queridos irmãos, citada aqui uma palavra muito própria para o momento, Pastor Xavier, o que Deus espera de nós não é qualquer separação, mas multiplicação. Soma é pouco, 1 mais 1 é pouco, mas é 10 vezes 10. Aí a gente tem uma respiração para alcançar o propósito deste grande esforço de fazer alguma coisa desconhecida na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, porque eu não conheço pastor que tenha o atrevimento que eu tenho. Deve existir por aí mais alguns, não sei, mas por exemplo, um pastor pastoreando uma igreja como Cacoal, no seu auge, renuncia o ministério para dar lugar a seu vice-presidente, que está pastoreando a igreja e que agora é promovido a um campo mais de uma outra distância. Eu não conheço ainda alguém. Só tem uma coisa, eu dentro de mim tenho uma consciência, que a igreja não é minha, a igreja é do Senhor, e esta saudação que nós temos construída aqui, ela não pode ser apagada. Isso ajuda os crentes, ajuda com os visitantes, ajuda com as pessoas que estão na igreja, mas não sabem bem do que é a igreja, mas de repente ele repetindo umas 500 vezes que a igreja é do Senhor Jesus Cristo, ele vai aprender que aquilo que não é meu, eu tenho que tratar com devida reverência, enquanto se trata de alguma coisa que pertence ao Senhor Jesus Cristo, pelo qual Ele comprou com seu sangue. Quem sabe o temor fica mais exposto, o cuidado seja mais visível e o serviço seja mais constante. O texto que li nesta noite traz para nós perguntas que não foram feitas pelo Senhor Jesus Cristo, mas as respostas foram feitas por Ele. Então talvez esta deve ser sempre a nossa conduta. Perguntar não faz mal, mas aceitar a resposta que Jesus tem para dar. Não sei se aqui tem direito para dizer amém. Perguntar não faz mal, mas ouvir a resposta que Jesus tem para dar. Olha bem o que foi que aconteceu. Talvez li depressa e às vezes a gente não consegue se fixar. O que faremos para executar as obras de Deus? Aí o Senhor Jesus responde. E eles não compreenderam, mas como eu faço para entender isso? Como eu faço para entender isso? E o Senhor Jesus vai responder: que sinal fazes tu para que o vejamos? Aí, não contente com isso, ele diz assim: sabe por quê? A gente está perguntando, porque Moisés fez assim. Aí Jesus disse: não, vocês estão enganados. Moisés não deu pão para vocês, coisa nenhuma. Desculpa. Irmãos, o Senhor Jesus quer que cada um de nós, do pastor presidente da igreja, ao abençoado servo de Deus que fica lá no portão principal de entrada, todos nós tenhamos uma consciência limpa diante de Deus em nossos atos pessoais, particulares, onde quer que seja. Assim, agora, quando passa daquele portão para dentro, limpo é pouco, tem que ser puro. Limpo é pouco, tem que ser puro. Ações puras, ações sinceras, ações transparentes, ações corajosas de dar à igreja de Cristo Jesus aquilo que Paulo registrou por 2 vezes: eu recebi do Senhor o que estou fazendo esta noite. Eu tenho do Senhor esta confirmação. Agora o Senhor precisa de homens que aceitem executar as obras de Deus. E a obra que Deus tem para executarmos aqui é crer naquele a quem Deus enviou. E quem crê
aquele a quem Deus enviou não pode dizer que crê se não obedece. Se não obedece, não crê, porque quem crê naquele a quem Deus enviou está crendo em Deus. Deus é soberano, Deus é santo, todo-poderoso, Deus é dono de tudo. Ele é dono da minha vida, Ele é dono do meu tempo, Ele é dono das minhas possibilidades e das minhas condições. Ele é dono da minha vida. Ele tem que ter em mim a autoridade e liberdade para me conduzir, para fazer a obra de Deus. E a obra de Deus é esta. Jesus respondeu: que creia naquele que Ele enviou. A maioria dos cristãos aqui crê que quase absoluta temos ciências de quem foi enviado por Deus a este mundo. Talvez para um número muito mínimo fosse necessário dizer: a Bíblia se reporta ao envio de seu Filho, Jesus Cristo, que desceu aqui para dar início à obra de Deus. E a obra de Deus é extraordinária, queridos. A obra de Deus foi levar Jesus a uma manjedoura. A obra de Deus foi levar Jesus fugitivo para o Egito. A obra de Deus é extraordinária. Foi trazer Jesus para colocar numa marcenaria trabalhar de carpinteiro. A obra de Deus é extraordinária. Foi fazer com que Jesus frequentasse as festas em Jerusalém, e em uma destas festas ele fica para trás e a família retorna para casa, e depois de 3 dias estão procurando Jesus. Onde estava Jesus? Jesus estava no templo, perguntando, respondendo, sendo interrogado e sendo uma das pessoas reunido com os rabinos do templo, os homens da nata do conhecimento, e lá estavam eles conversando, e Jesus dizendo aquilo que eles não tinham como admitir saber. Este jovem adolescente, e um perguntava um ao outro, dizendo: onde aprendeu ele estas letras? Porque sabiam que ele não tinha frequentado escola. Quando está dizendo aqui frequentado escola, está dizendo da escola cátedra de rabinos, onde eles aprendiam a essência da lei e dos 613 postulados das demandas do judaísmo. Eles sabiam que ele não tinha idade para ter frequentado aquilo, mas ele veio executar a obra de Deus. Ele veio do céu. Ele nasceu de Maria, isso é verdade, mas ele veio de cima. A Bíblia diz que ele crescia diante dos homens com graça e com sabedoria, e também em estatura, para se tornar um homem capaz e digno de ser respeitado e visto pela sociedade como alguém que transitou por aqui, mas tinha sobre os seus ombros executar as obras de Deus. O que está acontecendo conosco estes dias é dar espaço para que as obras de Deus aconteçam em maior proporção. Nada justificará aqui, se chegarmos ao final do ano com 2.417 membros, como é o número que nossa secretaria pontua hoje. Nós queremos mais, queridos. Esse esforço não é para dar autonomia para alguém, não. Esse esforço não é para colocar alguma coisa na mão de alguém, não. Esse esforço é para trazer mais vidas para dentro desta casa. Esse esforço é para encher congregações que estão com espaços disponíveis. Este esforço é para ter outros locais edificados, para que haja lugar para o povo se congregar. Esse esforço não é para dar a liberdade que de repente passa pela cabeça de alguém, não. Pelo contrário, esta liberdade vem carregada de uma responsabilidade tremenda. Cada um dos companheiros hoje, por exemplo, pastor Esmeraldo está assumindo aqui, pastor Brito está assumindo uma outra parte da cidade, do outro lado, a zona norte. Porém, esta liberdade, queridos, não é para passear. Esta liberdade não é para que tenha um povo que cuide melhor do pastor Esmeraldo. Esta liberdade é para dar ao pastor Liberdade condições de cuidar melhor de vocês e de colocar vocês na linha de frente, no combate. Tanto que nós temos agora, no início de março, já o início de um compromisso grande, e aqui será um polo de treinamento para isto, porque nós queremos, no final deste ano, com a boa mão e a ajuda do Senhor,
ver a casa do Senhor totalmente lotada de pessoas que apenas conosco se congregando, porém, vamos ganhar muitos outros. Vamos ganhar muitos outros. Vamos ganhar muitos outros. O que você vai fazer? Eu vou executar as obras de Deus. Que obras eu vou executar? Olha, o Senhor Jesus Cristo disse que criar naquele que Ele enviou. Aí o pessoal perguntou: que sinal fazes tu? O primeiro sinal que nós temos para dizer às pessoas que estão indo lá de fora: Jesus me salvou. Jesus me salvou. Aí a pessoa olha para você e vai dizer assim: estou notando mesmo que você é diferente. Eu estou percebendo que você é diferente. Agora, se for semelhante, não dá para a gente dizer isso. E esta é responsabilidade pastoral, esta é responsabilidade da igreja, é ministrar uma palavra de tal forma que o crente aceite, assuma a ser diferente daquilo que é o mundo. Ande de forma diferente, negocie de forma diferente, trabalhe de forma diferente, receba de forma diferente, faça compromissos de forma diferente, faça como um crente. Faz aquilo que ele sabe que a mão do Senhor já lhe abençoou para dar condições de cumprir. É a obra de Deus que precisa ir na frente. Não posso eu ir na frente para as pessoas acreditarem que atrás de mim. Filipe foi para Samaria, e quando Filipe chegou em Samaria e começou a pregar, o povo começou a colocar os olhos em Filipe, porque Jesus eles não viam como você não está vendo. Eles não viam Filipe, eles não viam Jesus, mas eles viam Filipe. E olhando para Filipe, eles não podiam ignorar, porque a mensagem que Filipe estava pregando era de acordo com a vida que eles podiam ver no pregador chamado Filipe. De repente, a Bíblia Sagrada diz que as multidões pararam para ouvir o que Filipe pregava, e não passou tempo para que as multidões crescessem servindo ao Senhor. Nós temos um compromisso a partir de agora, a partir deste mês de fevereiro, em fazer um grande trabalho, um mutirão de evangelização, de serviço. Obrigado aqui pela leitura do livro de Atos dos Apóstolos feito esta noite, porque o livro histórico para a igreja é o livro de Atos dos Apóstolos, que faz a transposição dos evangelhos para as epístolas, e nele está inserido como foi que a igreja primitiva começou, como foi que a igreja primitiva trabalhou, como foi que a igreja primitiva transferiu para nós, queridos, a igreja de hoje, o trabalho que começou no Calvário, porque no terceiro dia foi inaugurado com a ressurreição de Jesus Cristo, e selado no dia de Pentecostes com crentes batizados com o Espírito Santo. Esta é a obra de Deus, a obra de Deus, a obra de Deus. Eu preciso dizer aos irmãos nesta ocasião, nós temos procurado viver como as demais pessoas, quase todos nós temos procurado viver como todos. A gente pensa em férias, pensa em descanso, pensa em passeio, pensa em retiro, pensa em tanta coisa. Assim pensam todas as pessoas. E como o crente pensa, pessoal? A Bíblia diz como o crente pensa. O crente pensa nas coisas que são de cima. O crente pensa nas coisas que são de cima. O crente não pensa nas coisas que são de baixo. Quando a gente começa a pensar o que todo mundo pensa, é porque nós perdemos uma visão de céu, nós perdemos uma visão de vida eterna, nós perdemos a visão de melhor vida, de uma vida melhor, de um lugar de descanso, de um encontro com Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida, que estamos professando. Mas nós precisamos destacar-se no mundo como pessoas que estão prontas para uma vida diferente. Que sinal fazes tu? Imagine, queridos irmãos, a pergunta dessa gente: Jesus ressuscitando mortos, Jesus dando vista aos cegos, Jesus limpando leprosos, Jesus resolvendo problemas de toda sorte, multiplicando pães do deserto, acalmando a tempestade e vento e o mar cantavam aqui esta noite. Jesus fazendo tudo isso já não servia mais como sinal para aquela gente. Não era sinal. Parece que eles estavam acostumados a ver alguém dizer: mar, aquieta-te,
vento, acalme-se. Parece que eles estavam acostumados com isso. Creio que até hoje jamais alguém se levantou sobre esta terra com tremenda autoridade para dizer: mar, aquieta-te e vento, sossega. Mas Jesus fez. Jesus fez. Não tenha aparecido outro para que tenha um amigo que, tendo notícia que estava enfermo, e ele ainda esperou mais um pouco. Quando já fazia alguns dias ele foi, chegou lá, as irmãs do defunto disseram: se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. E ele pergunta: onde colocaram? Sepultaram. Então vamos ao cemitério. Chegou lá e disse: tira a pedra. Tiraram a pedra, já cheira lá. Tem importância, tira a pedra. Tira a pedra. Ele olha para o defunto e vê aquela multidão de incrédulos ao lado deles. Oh, que tristeza, tanta gente incrédula perto de mim. Estão aqui e não conseguem crer que agora mesmo, lá na casa de Marta e de Maria, eu disse que eu sou a ressurreição e a vida. Mas eles não acreditam. Eles não acreditam. Eu acabei de dizer que eu sou a ressurreição e a vida. Ele olha: Lázaro, vem fora. E Lázaro saiu. Lázaro se levantou, já estava sepultado há 4 dias. Ele vai numa pequena vila, uma cidade chamada Naim, e a multidão vai com ele. De repente sai da cidade uma viúva, mãe de um único filho, que vai indo sepultá-lo. O choro era grande, o pranto era tremendo. Enquanto uma multidão chorava, acompanhando aquela viúva sofrida e dolorida, vinha um povo alegre, feliz, enfermos curados, pessoas problemáticas libertas, e palavras meigas, doces, afáveis. Eles vinham jubilosos, perguntando entre um e outro: que coisa extraordinária este homem, que coisa maravilhosa. Olha, a gente tem vontade de ficar ouvindo ele o dia inteiro. Parece que as suas palavras são eternamente puras, mansas, suaves, penetrantes. Que coisa linda ouvi-lo falar, como ele atende as pessoas delicadamente. De repente chega uma multidão e uma mulher desesperada, e ele se dirige àquela mulher e diz: mulher, não chores mais. Mas é fácil dizer, não? Difícil é fazer parar o choro. É fácil você chegar para uma mãe e uma viúva mãe que está sepultando a sua esperança. É fácil chegar para ela: não, vizinha, não chore. A gente tem uma covardia de dizer assim para a pessoa: a vida é assim mesmo, né? Não é contigo, é com ela. Se fosse contigo, você não aceitaria. Mas de repente fala para alguém: a vida é assim mesmo, tudo passa, não dá certo. Ninguém quer ouvir isso, não. Ninguém não. Uma pessoa, o máximo que quer é um ombro para chorar juntos. O máximo que quer é alguém que se sente ali e se estremeça junto, reconhecendo que o momento é chocante, é tremendamente profundo, contagiante demais. Mas chegar e dizer: mulher, não chores mais, não é fácil. Mas Jesus chegou e disse: não chores. Eu não sei se ela parou de chorar. Eu não sei. Eu até acho que ela chorou, foi mais. Entende? Porque Jesus chegou e tocou naquele caixão e disse: moço, levanta. E o rapaz se levantou. Ele entregou para a senhora. Se ela já estava chorando, eu pergunto agora: o que vocês acham? Se ela já vinha chorando, queria sepultar, agora poder levar seu filho para casa, sangue de Cristo Jesus, sinceramente, irmão, eu não sei como viver esta cena, eu não sei como viver esse momento. Uma mãe que já tinha rasgado o coração, uma mãe que já tinha espalhado o pranto para a sua comunidade, o povo confuso. O que fazer por essa mulher? Que lástima, perdeu o marido, agora o único filho, mas que vida amaldiçoada, que coisa estranha, que absurdo. Mas Deus estava preparando um caminho para mostrar para Naim as suas obras. As obras de Deus é fazer aquilo que o pai mandou realizar. Jesus foi lá e levantou o rapaz, e aquela mulher viajou, aquela mulher retornou para casa. Essas obras de Deus, as obras de Deus são estas. Queridos, eu preciso encerrar por aqui, que tem uma outra necessidade de tratar conosco esta noite, mas eu volto ao assunto da Bíblia Sagrada, que diz assim: que sinal, pois, fazes tu? Que triste. Nós, a Igreja Assembleia de Deus, não temos mais nenhum direito, ou nunca tivemos direito de pedir que o Senhor faça um sinal, um único sinal, seja ele o menos possível, porque o sinal já nos foi dado.
E o Senhor Jesus Cristo ainda declara por sua palavra que uma geração perversa, cruel, maldosa, incrédula, não se dá sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Então, por favor, não se coloque desse lado, não peça sinal. Aceite a Jesus Cristo como Filho de Deus, que desceu para realizar as obras de Deus. E o que é mais precioso, estas obras de Deus estão depositadas nas suas mãos. Não se assuste, estão sim. Estão sim. Nós somos uma igreja pentecostal. Cremos em milagres. Cremos em milagres. Cremos numa igreja que faz um júbilo de louvor a Deus pela manifestação da sua glória em seu povo. Não cremos em uma igreja barulhenta, mas cremos numa igreja ungida pelo poder de Deus, que se revela manifestando a sua alegria, a sua gratidão, o seu temor, o seu amor a Deus. E com isto, com o revestimento de poder, Jesus diz assim: eis que vos dou poder. Não foi força, foi poder. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do maligno. Neutralizar o mundo das trevas. Tem coragem de dizer amém? Eu creio nesta palavra, queridos. Eu não somente creio porque está escrito nesse livro, que é tudo para mim e deve ser para você. Creio porque está escrito, mas também creio porque vivo isto. Vivo, eu sinto Deus fazer isto e vejo Deus fazer isto em muitas pessoas, porque a promessa de Deus não tem privilegiados. A promessa de Deus tem para crentes fiéis e sinceros. Mas não é só isto. Não é só isto. Não é só autoridade para desfazer as forças das trevas. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, este será o maior sinal. O maior sinal é a salvação. O que é salvação, pastor? Mudança de vida. O apóstolo Paulo disse: aquele que bebia, bebe mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que fazia as coisas desordenadas, que perturbava as pessoas, já não perturba mais. Agora ele é uma pessoa de paz. Ele mudou, ele é salvo. O salvo, queridos, é coisa extraordinária. O Porto Velho está precisando que a manifestação de salvos estão aqui. A nossa história não é muito boa, não, mas nós somos os salvos que estamos em Porto Velho e temos por necessidade de manifestar duas grandes coisas. Primeiro, o salvo. Segundo, a luz. Primeiro, o salvo. O salvo dá sabor. O salvo procura se ligar com as pessoas. O salvo abre apetite. O salvo dá paladar. Olha, todo crente que tem sal, as pessoas querem ficar perto dele. Agora é bom saber que o sal tem medida, queridos. Você não pode exagerar, tem que jogar tudo fora, ou a beber. Você tem que ser temperado com sal, diz o apóstolo Paulo. Temperado, é salgado com sal, é temperado com sal. Não te preocupes com o tamanho da sua luz, da sua lâmpada, da sua lamparina, do seu copo. Se preocupe se o paviozinho está aceso. Porque quanto mais for as trevas, mais forte, mais pesada, mais densa, pode brilhar bem pouquinho a tua luz, de longe vai ser vista. De longe. Não tem trevas que escondam qualquer tipo de luz, querido. Jesus disse: não se esconde uma cidade. Não. E também não se acende uma lamparina para se colocar debaixo do balaio ou debaixo da cama, mas para colocar no velador, para que as pessoas vejam e tenham direção. Que Deus em Jesus Cristo, o sinal que nós precisamos está em nossas mãos.
O revestimento desta graça de Cristo Jesus em nossas vidas é a autoridade que Jesus nos dá, dizendo: e porão as mãos sobre os enfermos. Não é uma proposta para ministério, não é uma orientação para presbitério, não é para pastor da igreja, não é para qualquer membro do ministério, não é exclusividade para alguém, é para crente salvo. O crente salvo em Jesus está com a autoridade da palavra para chegar onde tiver um enfermo e colocar a sua mão sobre ele e dizer: enfermidade, em nome de Jesus eu te repreendo, sai desse corpo e liberta esta vida para que tenha saúde. Há um sinal de Deus que quer se manifestar em Porto Velho. Há um sinal de Deus que quer se manifestar em Porto Velho. É que em cada rua desta cidade tem uma lâmpada acesa e tem uma vida temperada. É que em cada bairro desta cidade tem centenas de vidas com lâmpadas acesas e com uma vida temperada. Há uma proposta de Deus. As suas almas sejam conhecidas aqui. É que por onde você passa, as pessoas vão te olhar outra vez, como já olharam para nós um dia. É da Assembleia de Deus. Um dia já olharam para nós assim. É da Assembleia de Deus. Esse aqui é da Assembleia. E você passa por alguém, passa por mim também. Por favor, grite alto, porque eu não consigo conhecer tanta gente como somos nós, e com tão pouco tempo estou aqui. Aí se você passa, pode gritar: Pastor Deus, Pai do Senhor. Eu vou te responder. Você tem medo? Não, sou crente, por favor. E as pessoas precisam saber que eu estou aqui. Sim, não, pastor, você tem liberdade, você me conhece, eu estou no culto, que é mais fácil. Você passa na rua, eu não sei se você é dele, te digo bom dia. Ah, o pastor nosso também dá bom dia para os crentes, por favor. Eu dou bom dia para as pessoas que não tenho convivência com elas, não sei a que gremiação elas pertencem, mas você que é desta igreja, eu te digo sempre: a paz do Senhor. Isso é um sinal de Deus. A paz do Senhor está sobre a minha e sobre a tua vida. E onde houver um filho de paz, esta paz repousará e haverá paz. Queridos, eu não tenho muita coisa a informar-vos nesta hora, até porque isto é bastante responsável. A vida do pastor Esmeraldo, que esteve em reunião, outros obreiros mais também estiveram, não foram todos, mas pelo menos o pastor Arlindo esteve por perto de alguma coisa. E na reunião com os membros, a última passada foi apresentada aos membros da igreja. Quantos de vocês puderam estar lá? Quantos de vocês puderam estar lá? 1,